Olá, meus amigos e irmãos, estamos de volta mais uma vez. Como vocês estão? Vamos para o vídeo 2 da lição número 11, tá? Como sequência, tá? A visão do templo e o milênio, tá? Eu estou no segundo ponto e parei aqui, um templo diferente. Por que decidi gravar um segundo vídeo? Porque meu tempo já estava fechando, né? E o assunto, ele rende, conforme diz o comentarista. Eu gosto de ler a Bíblia, a minha maneira de ler a Bíblia é investigando, pesquisando. Eu não leio a Bíblia aleatório, assim como leio o jornal. Eu leio, vi um ponto diferente, paro e vou pesquisar. Quando eu não tinha computador, não tinha smartphone naquele tempo, eu comprei uma pequena enciclopédia, eu procurava todo tipo de informação auxiliar para me ajudar na compreensão. Porque a Bíblia, ela te dá a informação que é necessária. Porque se fosse colocar tudo aqui, o livro seria de todo tamanho ou multiplicado em vários livros. Tá? Porque tudo aquilo que Deus fez é muito excelente. Ou seja, então a Bíblia trouxe um resumo do que aconteceu. E se nós precisarmos compreender alguma coisa, precisamos de auxílios. Um desses é esse que eu estou passando para você aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Roberto Rosa, sou evangelista, primeiro dirigente da congregação Assembleia de Deus do Ministério IEAD, cuja sede é em Itaoca Pedra, e o meu pastor-presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Mando um alô através dele para todos os irmãos do campo, enfim, para todos que prestigiam esse canal. Eu tenho dificuldade de pedir, né? Mas você que chegou aí, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos, ajude nós a ajudarmos outros irmãos. Pra frente? Bora lá então, ó. Um templo diferente, vou começar por aqui. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, segundo as Crônicas 5, de 6 a 8, o altar de ouro do incenso, né? O candelabro ou o castiçal, todas essas peças, né? Muitas delas estão em oculto. A arca já vasculharam aí muitos lugares querendo encontrar ela, né? Olha, e são peças raríssimas e valiosas, né? O que você vê hoje é sempre uma réplica, né? O altar de ouro, tá? De incenso, o candelabro, ou castiçal, a mesa dos pães da propiciação, segundo as Crônicas 4, 19 e 20, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo. Pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Eita, vamos lá, deixa eu marcar aqui, templo diferente, para mim voltar aqui. Visto que o tabernáculo e o templo com toda a estrutura, né, toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para o Cristo. Eita glória! E tudo isso se cumpriu nele. Confere em Hebreus 9, 11 e 12. Quando na carta aos Hebreus se menciona que Cristo é superior, não é verdade? Vamos dar uma conferida aqui, para nós não ficarmos só na palavra aqui na conversa. Vamos ver Hebreus 9, 11 a 12. Vem cá, Hebreus, vamos falar aqui, Hebreus 9, de 11 a 12. Olha o que está escrito. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, ou seja, que era o costume do ritual de oferendas, né, que se faziam no altar, na pia de bronze e tal.
sacrifício de animais pelos pecados do povo, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu li até o 12. Ou seja, para os judeus, preste muito bem atenção, para os judeus compreender isso é muito para eles. Eles são sábios. Porque o que os judeus conhecem, o que eles creem, é naquilo que eles ouvem. Eles têm uma religião própria. Cristo veio de lá, tá? Assim como os árabes, os judeus consideram Jesus como um profeta. Para eles compreender todo esse processo, por quê? Vou explicar aqui que há um motivo muito grande disso. Muitos judeus acreditaram em Jesus, senão o evangelho não chegava aqui, ponto. Mas os judeus em si, a nação ainda não foi restaurada. Presta atenção, espiritualmente. Quem que abriu o mar vermelho? Deus. Quem que livrou Israel de muito... Quem que abençoou Israel para que Josué enfrentasse 31 nações e vencesse? Deus. Então, Israel tem como histórico toda a operação do Deus Todo-Poderoso. Para Israel acreditar no Redentor, que eles esperam também, no Messias, eles precisam de algo forte. O povo judeu, muitos deles, eles gostam de prova. Ah, você está me falando prova, então? Não é igual a gente aqui do Ocidente, que fala qualquer coisa, né? Você já percebeu isso, né? Parece uma pessoa gritando, todo mundo segue sem analisar, sem pesquisar, sem ver quem é. Mas o judeu não. Prestou atenção? Eles não aceitam coisas entregues de qualquer maneira. Eles querem a prova. Mas Cristo já provou e vai provar de novo. Os judeus só vão compreender isso daqui mais um tempo. Olha só. Alguém ficou intrigado aí, né? Ah, professor, que é isso? Sim, sim. Ó, visto que no tabernáculo e o templo, com todas as suas estruturas, funcionamentos, rituais e peças sacerdotes, apontavam para Cristo. Compreender essa essência tem que entrar na dimensão do Altíssimo. Por isso que eu te falo, há muitos que adoram a Deus, mas ainda não compreendeu a essência. Ó, segundo item do segundo ponto. Uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, foca no templo. Analise comigo. Do 40, de 1 a 43 a 12, a nova forma de adoração a Deus. Grava. Do 43, do versículo 13 a 46, tá? Do versículo 13 em diante, e do 46, o versículo 24, né? E a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel, do capítulo 47, de 1 a 48, né? De 1 em diante, ou 48, versículo 35. Tudo isso aponta para o milênio. Ó, eu respondi isso aqui na classe domingo passado, que tivemos a lição anterior, ficou ali um ponto intrigante e tal. Me perguntaram, quando que Israel vai ser restaurado? Eu disse, no milênio. No final da grande tribulação, para o milênio. Beleza? Ó, tudo isso aponta para o milênio, reinado de Cristo, de 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 5. Anunciado pelos profetas. Os profetas já falaram. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. E é extremamente difícil separar o literal do simbólico. Então eles se misturam. Mas sabemos que esse é o templo do milênio. A conversão de muitos israelitas vai acontecer. Mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais. João 1, 29. 1 Coríntios 5, 7. Hebreus 7, 24 a 28. É um ponto de interrogação, né? O incenso representava as nossas orações.
Salmos 14, 1 e 2, Apocalipse 8, 3. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. Compreender isso não é uma tarefa fácil, nem para os judeus, nem para muita gente. Tem que entrar na essência de Deus, tá, gente? Por isso que tem muitas interpretações vagas aí. Ó, João 8, 12. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Apocalipse 20, de 1 a 5. Compreendeu? Tá difícil? Depois que você ouvir aquilo que eu estou falando, você lê a lição, não lê a lição como lê. Tem gente que gosta de ler a lição para responder o questionário. Eu já vi muitos fazerem isso. Teve pessoas que estudavam a lição comigo, mal líamos a introdução, ele já queria responder o questionário, porque ele queria o questionário pronto para poder responder no domingo. Ele não queria. Muitos que estudaram comigo a lição me procuravam para poder responder o questionário. Ele não procurava saber o conteúdo da lição. Por isso que falta entendimento em muita gente. Deus amado, muitos estudam só para passar, não estudam para aprender. Então estude para aprender. Vá com calma. Não me critique. Olha, outro erro grosseiro de muitos que assistem vídeos, eles começam a criticar antes de assistir o vídeo. Isso chama-se desvio de atenção. Satanás faz isso. Desvio de atenção. Aí você perde o propósito. Perde a intenção. Perde a oportunidade de compreender e agregar mais conhecimento. Aquele que está ensinando, como eu aqui, eu não sou o sabe-tudo, mas estou contribuindo com o meu tempo para que você consiga entender. Olha só. Compreender todas essas coisas aqui, você precisa entrar na dimensão de Deus. Senão você não vai compreender. Saia do natural, saia do materialismo e peça a Deus que ilumine tua mente. Senhor, que teu Espírito me revele aquilo que eu preciso saber. Está entendendo? Ó, terceiro item do segundo ponto. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor. Nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão. Para o judeu isso aqui é uma ofensa, né? Nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3,16. Ela não aparece no tempo de Ezequiel, nem mesmo no tempo de Zorobabel. Zorobabel, sacerdote antigo, lá, mencionado lá do tempo de Abraão, não é verdade? Ele aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, segundo as Crônicas 5:53. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Êxodo 25:2, Levítico 16:2. E foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Olha, Deus é tremendo. Eita glória! Compreendeu aí? Quarto item do segundo ponto. Como explicar os sacrifícios do milênio? Estou te falando que aperta. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. Ezequiel 43, 18 a 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, Hebreus 9, 10 a 15, de 10 de 1 a 4 a 8, o apóstolo Paulo usa uma metáfora, linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, para o culto e o serviço cristãos. Romanos 12, de 1 a 2, 1 Coríntios 9, 13 a 14, Filipenses 4, 18. Olha, mas existem diversas explicações para os sacrifícios do milênio. Em Ezequiel, uma delas é a principal, considera o sacrifício como literal, ou seja, o que está escrito na literatura, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será lembrada a cada 30 dias, lembra? No reino de meu Pai, ela vai ser lembrada lá, a Santa Ceia de Cristo.
Mateus 26, 29, ou Reino de Deus, Marcos 14, 55. Todos os meses nós lembramos do nascimento de Cristo. É um ritual, né? Como será isso no milênio? Olha, pode acontecer? Pode. Eles vão fazer um novo templo? Vão. Tá? Mas Cristo, ele já entregou-se como um cordeiro, né, mudo, que não abriu a sua boca, tá, ao matador, conforme diz o profeta Isaías. Então, Cristo, esse é o cordeiro vivo, que foi morto, sacrificado, foi crucificado, né? Então vai estar no novo modelo, não é verdade? Pode acontecer alguma coisa? Sim. Ó, no novo templo não haverá a Arca da Aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Então todas essas coisas, tá, que acontecia lá antes, não vai ser acentuado no novo templo, tá? Conforme a descrição da sinopse aqui. Ó, a descrição do templo, isso aqui é um auxílio teológico. As medidas precisas do templo, com o projeto de seus pátios, colunas, galerias, cômodos, câmaras, portas, ornamentos e vasos, além das instruções pormenorizadas quanto ao serviço sacerdotal, demonstra que o texto trata de um templo real. O trecho de Ezequiel 43, 10, 11 foi escrito para aqueles judeus que viveram no tempo da restauração final e ao tempo do cumprimento da profecia, para que eles construam o templo conforme as instruções ali contidas. O mesmo tipo de informação sobre as dimensões arquitetônicas do templo também é dado a respeito do altar, Ezequiel 43, de 13 a 27. Tais dimensões devem ser observadas no dia em que o farão, o altar, versículo 18. A coerência e a lógica literária exige que, se o altar do templo deve ser construído, o mesmo vale para o próprio templo. Tá bom? Bíblia de Estudo Pentecostal, essa referência tirada de lá. Terceiro ponto, santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio, tá, interior do templo, como haveria feito anteriormente, Ezequiel 8, de 1 a 3. Vimos isso na lição 4, Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, de desvio da crença, dos mandamentos, dos estatutos, né? Com práticas abomináveis. Olha, houve um período de Israel que eles estavam com dupla, adorando o Deus Altíssimo, e tinham também a autorização dos seus regentes para adorar outros deuses também. O negócio estava feio. Lembra que Jesus falou que você não pode adorar dois senhores? Ou você vai agradar a Deus ou a Mamon? Deus não divide a sua glória com ninguém. Ó, dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Visão, versículo 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo. Êxodo 40, 34, 35. E com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrado a Deus, segundo as Crônicas 7, 1 e 2. Ou seja, prosseguindo, o retorno da glória de Deus, da glória de Javé, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Glória. Só Deus, né? A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim. Verso 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Jafé. Está na Bíblia lá. Pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, por onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Ou seja,
Aqui está a identidade, tá? Do guia, a identidade do guia celestial, tá bom? Terceiro item do terceiro ponto, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel, durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações, prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. Ou seja, 1 Samuel 2:2. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Hoje, em Jerusalém, pode acontecer de tudo, né? Além de se falar de santidade, pode acontecer outras coisas. Mas lá não. No futuro, não. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta lei é da casa. Ezequiel 43:12. Ou seja, haverá um tempo de mudança. O mundo caminha de mal a pior, por quê? Por desobediência. Você está prestando atenção que o ser humano, ele sempre quer procurar um jeitinho mais fácil para as coisas? E isso acaba trazendo um mal maior. Tá? Toda a rebeldia do povo de Israel tem sua explicação. Você precisa se atentar na história, para você compreender o grau espiritual e a essência de Deus nessa questão. Até que ponto Deus permitiu, tá? Até que ponto essas coisas aconteceram e ainda acontece. Quando Deus vai dar basta nisso? Compreende? Porque se você analisa o contexto hoje, há muitos que professam o nome de Deus, mas não tem nada com Deus. Alguns estão ali por lucro. Quantos que visualizam o lucro? A alma? Preste muito bem atenção, você que está me assistindo aqui. Existe um jogo de interesse em torno disso. Volta lá no tempo de Jesus. Por que mataram Jesus? Foi só por causa da profecia que tinha que se cumprir? Primeiro fato forte, sim. Mas qual foi o cenário que envolveu tudo isso? Os personagens. Analisa. Existe um jogo de interesse sobre as pessoas. As autoridades mundiais, empresas, segmentos, enfim, todos esses segmentos compreendem que grande massa de pessoas geram valores. Isso não é de agora, lá na antiguidade também. As massas geram valores, lucro, e facilitar a vida dessas pessoas, diminuindo essa pressão que elas dizem ter, por achar que vão ser condenadas pelos seus pecados, fazem com que muitos crentes, filhos de Deus, são induzidos a acreditar que ficarão aqui. Pode prestar atenção. Tem alguém falando de céu aí que vai ser salvo, que quer ser salvo? Não. Há um jogo de interesse da indústria, de governos, de autoridades, de religiosos, liderança religiosa, nas massas. E isso faz com que muitas lideranças abram concessão para o diabo. O povo errou, de fato, sim. Mas lê lá na história. Quem facilitou para o povo errar? Por que está dizendo que os reis e príncipes que se entraram nesse contexto serão julgados? Serão retirados? Não existirão mais? Muitos querem procurar palavras doces, palavras que agradam momentaneamente, mas o sofrimento não sai. Isso acontecia lá no passado, meus queridos. Isso não é coisa nova. Mas todas as coisas que as profecias estão dizendo vão acontecer. Cristo vai trazer, né, um renovo para o conhecimento e o entendimento. O Israel será renovado espiritualmente, será restaurado espiritualmente. Mas isso é um processo que vai acontecer lá na frente. Eita glória! O auxílio teológico diz assim, nos capítulos 8 a 11 de Ezequiel, descreve a partida da glória de Deus.
Essa expressão visível da sua presença no templo construído por Salomão, a saída naquela época simboliza que Deus abandonará temporariamente sua proteção à cidade e ao povo judeu. Isso aconteceu. Aconteceu. Agora, entretanto, Ezequiel observa a volta da mesma glória a Jerusalém e a sua acomodação no templo reconstruído. Finalmente, Deus restaura inteiramente seu relacionamento com o povo judeu e as suas promessas, alianças dadas a Abraão são cumpridas em sua integridade, porque algumas promessas que Deus fez a Abraão ainda não se cumpriram, né? Eita glória! Conclusão: o chamado de Ezequiel para o ministério de profeta aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo. Tudo se acontecia. As lideranças não corrigiam e o povo vivia como queria. Tá? Alguém pergunta aí, o que é abominação? Abominação é tudo aquilo que contraria a santidade. Lembra lá do início da lição? O ultraje à santidade divina, no textual, na verdade prática, diz, o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Em Romanos capítulo 8, Paulo fala que não há amizade entre a carne e o espírito. Não é verdade? O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel na visão. Olha, a restauração espiritual faz com que nós nos envolvamos mais com Deus. Nós passamos a se relacionar melhor com Deus. E, consequentemente, Ele retira o mal que está sobre nós. E vai tirar sobre o povo judeu também. Agora, alguém pergunta assim, o que é abominação? Pecado. Há aqueles que estão aí pregando o nome de Deus, mas estão em prostituição, em adultério. Quantas mentiras aí, quantos que eloquentemente usam da palavra, mas estão em adultério, estão em prostituição, estão em fornicação, estão em traição. E muitas pessoas estão achando que isso é normal. Muitos líderes estão abrindo concessão para o diabo. Hoje não se pode falar. Se você falar contra o pecado, você está desconsiderado. Isso é coisa do passado. Quer ver? Existe uma máxima aí, que alguns dizem assim, olha, nossa Bíblia é o Novo Testamento. Tem alguns camaradinhas falando aí. O Velho Testamento é coisa do passado, era para os israelitas, nós não temos nada com aquilo. Pois é, o Novo Testamento não se completa sem o Velho Testamento. Como que você vai ler o Apocalipse sem compreender o Gênesis? Alguns, para poder fugir das exigências de Deus, descartam o Antigo Testamento, mas ele precisa existir. Aí na hora que vai justificar o seu pecado e fala assim, Salomão teve um monte de mulher, por que eu não posso ter? Espertinho esse camarada, né? Você acha que Deus não está te vendo não, campeão? Você acha que Deus não está te vendo não, seu espertinho? Então tudo precisa ser avaliado. Cuidado com o caminho fácil. Cuidado com ofertas fáceis. Ou nós decidimos se somos de Deus ou somos do diabo. Não adianta nada eu querer servir a Deus e andar à revelia, fazendo coisas cheio da corrupção. O apóstolo Tiago diz que a religião que nos levará a Deus é aquela que nós cuidamos do necessitado, cuidamos da viúva e se afastamos da corrupção do mundo. Não adianta fazer se não cumprir. A restauração só vem se houver arrependimento, tanto dos israelitas quanto dos cristãos. Não é só Israel que vai ser restaurado. A igreja precisa passar por a restauração às vezes, queridos, presta atenção. Deus lhe apresenta o caminho fácil.
Quando nós ignoramos isso e inventamos moda, vamos ser restaurados pela dor. Por quê? Na hora que Deus apresentou a opção mais agradável, nós não quisemos. Ah, não, essa é coisa do passado. Não quero ouvir pastor, não quero ouvir dirigente, não quero ouvir ninguém falando comigo. Eu mesmo sou meu pastor. Eu sirvo a Deus, mas não preciso de pastor, não preciso de ninguém me orientar. Está errado. Está muito errado. Esse sistema que muitos estão inventando aí. Lembra do apóstolo Paulo que nos últimos dias muitos fariam doutores conforme os seus próprios pecados? Está acontecendo, meus irmãos. Paulo não falou isso à toa. A palavra de Deus, ela está aqui, não é à toa. Não é brinquedo, é verdade. Mas Deus vai restaurar. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse auxílio te ajude.